Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, nessa aula nós vamos criar um projeto juntos aqui, tá? Chamado Galeria de Imagens Expansivas. Bem, antes de nós ir para a aula de hoje, vou indicar mais duas extensões que eu acho útil nós ter, tá, instalado, que é o LiveServe, tá? Por que o LiveServe? Porque o LiveServe, gente, a gente vai poder, tá, está abrindo a nossa página no nosso navegador, utilizando, apertando somente aqui, tá? Ao clicar aqui, ele já abre. E nós vamos precisar ficar recarregando, porque toda vez que a gente salvar o nosso código, ele já aplica, tá, o que a gente escreveu aqui lá no nosso código, tá? Então, isso aqui vai facilitar o nosso dia a dia. Além disso, também quero indicar o rename, o auto-rename, tá? De tag, porque quando a gente edita uma tag, ele já aplica tanto no iniciar da chave quanto no final. Então, ele vai renomear ambos, tá? Então, isso facilita e ajuda muito o nosso dia a dia. Bem, essas são algumas sugestões, tá? De algumas extensões, né? Então, a gente já teve extensões que eu dei dica na nossa primeira aula, né? A gente falou sobre a estrutura básica de uma página web, na nossa primeira aula de HTML. Então, a gente aprendeu toda a estrutura, a gente viu linha por linha, a gente viu o que vai no cabeçalho, né? Na cabeça de um documento de uma página web, e o que vai no corpo de uma página web. Além disso, eu dei algumas dicas de algumas extensões que eu acho útil a gente ter instalado, tá? Agora, eu dei mais duas dicas, né? De mais duas extensões, tá? Que eu acho que vai ajudar muito mais e vai nos tornar muito mais produtivos, tá bom? Bem, dito isso, dentro da nossa pasta JavaScript, eu criei uma pasta chamada Galeria de Imagem Expansiva, tá? E dentro dela, eu criei um arquivo chamado index.html, que é a nossa página principal, tá? E além disso, eu criei três pastas. Pasta para o nosso arquivo CSS, tá? Então, nós temos uma pasta chamada CSS e nós temos nosso arquivo style.css. É aqui que a gente vai colocar toda a nossa parte de estilização. Bem, criei uma pasta chamada Images, onde nós temos algumas imagens, tá? Eu peguei essas imagens da internet porque é para fins de estudo, né? Para a gente poder estar praticando, vendo o que a gente já aprendeu e ainda o que falta aprender, para que vocês vejam que é necessário a gente passar por toda aquela aula básica de JavaScript, intermediária e avançada, tá? Por quê? Porque é isso que vai nos ajudar a entender como desenvolver, tá? Utilizando o JavaScript no HTML e CSS. Então, gente, a gente passa por todas essas pastas, por todas essas partes, né? Aprende o HTML, CSS, o JavaScript, para a gente poder desenvolver, conseguir lá na frente com menos dificuldade. Não estou dizendo, gente, que no começo a gente não tem, a gente vai ter muitos. Aliás, dificuldade é uma coisa constante que a gente tem que estar passando por ela, tá? Mas que vai facilitar mais ainda o nosso dia a dia para poder desenvolver os nossos projetos, tá? Então, a gente vai estar criando aqui um projeto que não é muito complexo, mas a gente vai ver que, com a falta de algumas coisas que eu ainda não ensinei para vocês, torna um pouco mais complicado de entender, ou se vocês tivessem que realizar sozinho, talvez não conseguiria, tá? Ou demoraria muito mais, porque vocês teriam que ir atrás desse conhecimento que está faltando, tá bom? Bem, por que Jess, você vai trazer um projeto que ainda sendo que a gente não viu tudo? Porque eu vejo, gente, que os alunos, eles ficam desanimados, né, com as aulas quando só vê ali teoria, né? Embora a teoria está ligada à prática, né? Porque eu mostro na prática como é que se faz. Porém, vocês querem ver as coisas acontecendo, né? Então, eu crio um projeto, trago o projeto para vocês verem as coisas acontecendo e vendo que realmente, né, para vocês mesmos, poder olhar para dentro de vocês, gente, e falar, pô, ainda preciso aprender mais de JavaScript, tá? Ou mais de CSS, não sei, tá? Então, aí é uma coisa que vocês mesmos têm que olhar para dentro de vocês. Então, eu peguei essas imagens da internet, porque vai ser o fim de estudo, né? Mas eu poderia ter pedido para o chat GPT aí, para alguma IA, sei lá, ter criado para nós, tá? Enfim, então fica aí a seu critério, né? Ou peça para uma IA criar as imagens para você, ou pega da internet aí, porque é só para fim de estudo. Bem,
Também criei uma parte chamada JS, né, de JavaScript, onde nós vamos ter um arquivo, né, de JavaScript, que é o nosso arquivo script.js, tá? É um aqui onde vai ser colocado o quê? Toda a nossa lógica, né? Tudo que a gente quer que quando as pessoas clicar naquela imagem, né, enfim, naquela galeria, como é que ele vai se comportar? Como é que vai ser? Como vai funcionar a nossa galeria, né? Então toda a lógica ela vai vir para cá, tá? Que é onde vai ficar o nosso código JavaScript. Bem, agora, vamos lá. Vamos aqui no nosso index.html. A primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer a estrutura básica de uma página web, ao qual a gente já aprendeu na nossa primeira aula de HTML. Então, shift ponto de afirmação, ele traz para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, a gente precisa digitar tudo isso porque ele já traz para nós, tá? Bem, vou fazer aqui algumas mudanças. A primeira que eu vou fazer é trocar de inglês para português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil. A segunda coisa que eu vou fazer é mudar o título, tá? Eu vou colocar galeria de imagens expansiva, tá? A terceira coisa que eu vou fazer, preciso ver que eu tenho aqui dois arquivos, tá? Eu tenho aqui o nosso arquivo CSS, que é um arquivo externo, e eu preciso interligar esse arquivo à minha página web, tá? Como é que eu faço isso? Né? No cabeçalho do nosso documento, da nossa página web, a gente chama aqui o nosso elemento link, tá? E a gente tem que percorrer o caminho até encontrar a nossa pasta CSS e o nosso arquivo style.css, que é o nosso arquivo CSS que a gente quer interligar a esse arquivo. Então, bora lá, eu vou entrar aqui na nossa pasta CSS, tá? E eu vou procurar o arquivo que eu quero interligar ele. O arquivo que eu quero interligar a ele é o quê? O style.css. Bem, então agora o nosso arquivo externo está interligado com a nossa página principal. Bem, como é que a gente interliga o nosso arquivo JavaScript? Bem, eu vou chamar aqui, no final do nosso corpo da nossa página web, aqui no final, tá? O elemento script. Eu tenho que passar aqui um atributo, tá? Que é o CRC, tá? Que é aqui onde a gente vai passar o caminho. Assim como a gente tem que passar o caminho para encontrar o arquivo de estilo, a gente tem que passar o caminho para chegar no arquivo de JavaScript que a gente quer interligar nossa página. Como é que a gente faz isso? A mesma coisa. A gente precisa entrar na pasta JavaScript e procurar o arquivo JavaScript que a gente quer interligar essa página, que nesse caso é o script.js, tá? Bem, dito isso, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma H1, vou escrever aqui projeto. Bem, eu disse que a gente agora não precisa mais ir lá na pasta, procurar a pasta que a gente criou e abrir o nosso arquivo aqui, porque a gente não vai ficar mais recarregando aqui, a gente vai utilizar agora aquela extensão. E aí, para a gente poder utilizar, ele fica aqui no cantinho, ó, Go Live, tá? Se eu clicar agora nele, ele vai abrir a minha página aqui, tá? Então, veja que a gente já tem ele aqui. O que eu falei? Que agora, se eu quiser, eu posso digitar, salvar e ele vai recarregando para mim. Então, eu digito e ele recarrega para mim assim que eu salvo o meu script, tá? Salvei, já apareceu lá, tá? Veja só, a gente já está ganhando o que aqui? Tempo, tá? E tempo, gente, é uma coisa que a gente não tem na programação. Então, a gente tem que procurar coisas que facilitam o nosso dia a dia, tá? Então, por isso que eu trago essas extensões, que eu acho que vai fazer toda uma diferença no decorrer do nosso dia a dia como programador, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um elemento chamado main, tá? E eu vou também ter uma classe chamada contain. Ainda nós não temos ela, mas a gente vai ter, tá? Gente, se eu coloco aqui o elemento ponto e o nome de uma classe, tá? Ele já cria aqui para mim tudo bonitinho, tá? Eu não preciso criar, tá? Linha por linha. Então, isso aqui já vai facilitar o nosso dia a dia. Bem, eu vou ter outro elemento chamado artigo, que eu vou ter também uma classe chamada painel e artigo, tá? Então, veja só, já adiantou aqui a nossa vida, né? Bem, bora lá. O que eu vou fazer, gente?
Aqui eu vou aplicar o estilo align. O que é o estilo align? A gente já viu isso, é quando a gente aplica, estiliza o próprio elemento HTML, tá? Então eu vou colocar aqui o estilo, style, tá? Então eu tenho que colocar o atributo style e aplicar o estilo. Qual é o estilo que eu quero aplicar? Eu quero aplicar a propriedade background image, tá? Por quê? Cada act meu vai ter uma imagem, tá? E essa imagem já está aqui dentro da nossa pasta images, tá? Então eu vou chegar aqui e eu vou percorrer o que é o caminho. Tenho que entrar dentro da pasta images e procurar a imagem que eu quero. A imagem que eu quero é do Stitcher, tá? Bem, o que mais eu quero fazer? Eu quero dar label para essa imagem, porque vai que em algum momento essa imagem não recarrega. No nosso caso, ela se recarregada porque ela está na nossa pasta. Mas você está vendo aqui ó, o URL, então você poderia pegar uma imagem da internet, copiar o link e colar ela aqui. O problema disso é que quando a imagem deixar de existir lá naquele link, ele não vai ser recarregado na sua página, tá? Então é bom ter as imagens no seu setup. Bem, aqui eu quero colocar um nome para a nossa imagem, caso ela não seja recarregada, né? Que é Stitch, tá? Bem, eu vou colocar aqui também um H3, tá? E eu vou colocar aqui o nome, tá? Bem, lembrando, gente, ainda a gente não tá fazendo a estilização, né? O único estilo que a gente tá aplicando aqui, que é uma imagem, tá? Mas nada mais a gente tá fazendo ainda. Mas a gente vai fazer, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é primeiro colocar todos os meus amiguinhos aí, tá? Do Lilo Stitch, tá? Então, eu vou ter também aqui a imagem, bora lá, do Lilo. Vou fazer aqui, gente, rapidinho, porque esse aqui é o copia e cola, tá? E, gente, o Active, tá? Só vai estar ativo só no primeiro. Os demais, retira o Active, tá? Aqui não vai ser o Lilo, que a gente já pegou o Lilo. Agora vai ser o agente. Pronto. Vou colocar aqui. Boa. O próximo eu vou ter o Cobra Blues. Copiar aqui. E, por fim, você pode trazer, gente, todas as imagens, tá? Que você quiser, ou quantas imagens você precisar, tá? Aqui eu peguei algumas imagens somente para fazer esse projetozinho aqui com vocês. Então, a gente pode ver que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco imagens, tá? Aqui no HTML, basicamente isso, tá? Que a gente trouxe só os elementos, tá? Então, veja só como tá dividido o nosso projeto, gente. No HTML está o quê? Parte de elemento. Legal. Agora, no script, ou no script, no style, vai vir o quê? A parte de estilização, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, e aí você também pode fazer, é lá na fonte do Google, tá? E você pode pegar aqui uma fonte que você quiser, tá? Como é que você faz isso? Você vem aqui, procura a fonte que você quer. Deixa eu ver aqui uma fonte, tá? Pronto. Eu vou utilizar esse daqui. Você vem aqui no Get Fonte, tá? Aqui no Get. Peraí, viu, gente? Ele vai estar assim. Você vai vir aqui, ó, no Import.
Tá vendo que ele tá dentro do style? Você vai pegar só o arroba import, tá? Você pega isso aqui e você traz ele pra cá, tá? Prontinho. Eu vou dar uma explicação bem rápida, tá? Já que a gente não falou ainda sobre isso. Aqui, gente, nessa linha, nós estamos importando uma fonte de texto especial chamado o quê? Roboto Mono, tá? Onde a gente vê o nome aqui na família dele, tá? Então, esse é o nome especial no nosso fonte de texto, tá? E a gente tá pegando essa fonte aonde? A gente viu, a gente pegou isso lá no site do Google Fontes, bom? Bem, o arroba import, gente, ele é um comando especial do CSS que vai nos permitir trazer algo de fora, tá? Geralmente de outro arquivo ou site, tá? Nesse caso, nós estamos trazendo de um site, tá? Bem, a URL, tá? É aonde a gente vai colocar o endereço URL de onde queremos importar algo. Nesse caso, o link da fonte Robotomon, tá? Bem, isso aqui, tá? Fontes, Google, até o ponto .com, gente. Esse é o endereço de onde o navegador vai buscar a fonte para usar no nosso site, tá? O roboto.mo mais mono, né? É o nome da fonte que queremos usar. Já isso aqui, essa outra parte de cá, gente, ó, daqui para lá, tá? Isso aqui está dizendo que queremos importar variações, tá? Então, a gente vai ter itálico, vai ter negrito, enfim, tá? Isso diz que queremos importar variações, tanto itálicas e diferentes pesos de grossuras da fonte, tá? Então, nós temos aqui 100, 700, enfim, tá? É isso que diz. Então, Jéssica, e esse aqui, né? O final aqui, o display WAP, tá? Aqui diz que ao navegador, gente, para a gente usar uma fonte padrão até que o robô mono, tá? Ele esteja carregado. Aí sim, depois ele troca por ela, tá? Por que é isso, gente? Porque assim a nossa página não fica sem o texto enquanto ele está carregando, tá? Então isso aqui é importante. Bem, a gente importou. Agora a gente precisa utilizar ela. Como é que a gente vai utilizar? Primeira coisa que eu vou fazer antes de utilizar ela, gente, eu quero criar umas variáveis. E a gente já falou sobre variáveis, tá? Variáveis é variável, gente, em qualquer parte do nosso código, né? Seja em JavaScript, seja aqui no CSS, tá? Seja em outra linguagem. É aquilo que a gente guarda, né? Variável que é uma caixinha que a gente guarda algo e a gente pode estar usando ela em algum momento que a gente desejar. A importância, gente, da gente ter uma variável é por quê? Porque se a gente precisar em algum momento mudar, tá, algo no nosso código, é aquela questão que eu sempre falo, gente. Imagina, você está aplicando a cor azul, tá? Lá no seu estilo. Aplicando. Algum momento alguém chega lá no final do projeto e fala: Ih, gente, não vai ser azul, não, viu? Vai ser verde. Pensa só, você não criou uma variável, você só saiu aplicando azul em todos os lugares. Você vai ter que passar em todos os lugares mudando o que era azul para verde. Agora, se você criou uma variável, veja só, você não precisa sair percorrendo cada lugar, vendo onde você colocou azul para mudar para verde. Você basta ir lá na variável e mudar o azul para verde. Por quê? Porque aquele lugar que você mudou a cor de azul para verde, todo mundo que estiver usando aquela variável vai deixar de ser azul e vai passar a ser verde. Então, você só modificou em um único lugar. Então, você ganhou tempo, facilitou a sua vida e teve menos dor de cabeça, tá? Então, é isso que você tem que pensar aí quando você for criar seus projetos, tá? Maneira de facilitar a sua vida, tá? Caso você tenha que dar uma manutenção ou caso alguma coisa mude no decorrer do projeto. Bem, então, a gente vai utilizar aqui o root, tá? Eu já falei sobre ele, mas eu vou voltar a falar sobre ele, tá? Porque já faz um tempo que a gente falou, tá? Isso aqui, gente, ele vai representar o elemento raiz do documento HTML, ou seja, um elemento mais externo, tá?
No nosso navegador, isso é o mesmo que o HTML, tá? Então é a mesma coisa se a gente tivesse aqui o HTML, tá? Por que nós utilizamos o root, gente? Para poder, gente, a gente poder definir variáveis no CSS que pode ser usadas o quê? Em qualquer lugar, tá? Do nosso código. Sim, tá? A gente vai poder o quê? Mudar um valor, como por exemplo, a cor lá que eu falei para vocês, né? Ou o tamanho de algum texto, ou o que seja, tá? Mudando simplesmente em um único lugar, tá? Então, basta que a gente venha aqui e muda uma única vez e o efeito, gente, ele vai se aplicar em todos os lugares que estão utilizando a nossa variável, tá? Então, bato nessa tecla para que vocês vejam o quão isso é importante. Bem, dito isso, vamos criar aqui a nossa variável, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada painel, tá? Active, quando ele estiver ativo, ele vai ser, sim. Bem, o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou definindo o tamanho do painel ativo, tá? Um painel ativo, ele vai ocupar o quê? 5 vezes mais o espaço que os outros em um layout flex, tá? E aí eu também vou ter o painel que não vai estar ativo, que nesse caso vai estar o quê? Inativo, vai estar inativo. Ele vai ter o tamanho de 0,5, tá? Nesse caso aqui, gente, eu estou definindo o tamanho do painel inativo, tá? Que não estão selecionados. Eles ocupam o quê? Menos espaço do que o ativo, tá bom? Bem, bora lá. Temos que criar ainda mais alguns aqui, algumas variáveis que a gente vai utilizar. Bem, eu vou criar a variável para o tamanho, tá? Então, vou colocar aqui. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou definindo a altura dos painéis como 80VH. O VH, a gente já falou sobre isso, mas eu vou explicar novamente. O VH ele significa a altura da viewpont. Em outras palavras, né? A altura da tela, né? Então, 80VH quer dizer o quê? Olha, 80% da altura da janela do navegador. Então, eu vou estar definindo que a altura do nosso painel, ele vai ter o quê? 80, ele vai ocupar 80% da altura da nossa janela do nosso navegador, tá? Bem, além disso, vou criar aqui também um painel mobile, quer dizer que é para celular. Então, veja só que é um projeto legal, que ele vai funcionar em qualquer lugar, tá? E aqui eu vou também definir a altura, tá? Por quê? Porque no celular, gente, numa tela menor, ele tem que se comportar diferente, tá? Então, aqui, então, né, um navegador normal, né, numa tela de computador, notebook, ele vai ter 80, ele vai ter uma altura de 80% da altura do nosso navegador. Já aqui vai ser 60%, tá? Então, é o mesmo conceito, tá, gente? Do anterior aqui. Mas agora a gente está pensando o quê? Para a tela do celular. Nos celulares, o painéis, eles vão ficar com o quê? Com 60% da altura da tela. Tá? Bem simples. Vou criar também uma variável para criar uma borda arredondada, tá? Com nossos painéis, que vai ser de 50 pixels, tá? Então, eu vou definir o arredondamento dos cantos dos painéis de 50 pixels, que é, gente, um arredondamento bem grande, tá? Deixando que os painéis com bordas bem curvas, tá? E aí a gente pode modificar isso caso não fique legal depois, mas basta a gente vir aqui e ele vai modificar isso para todos os nossos painéis, ou onde a gente estiver utilizando essa variável, tá? Bem, o que mais que a gente tem que pensar aqui, tá? Além disso, a gente precisa pensar na margem do nosso painel, né? Então, vamos criar aqui uma variável, tá? Margem.
que vai ser de 10 pixels, tá? Então, eu estou definindo aqui, gente, um espaçamento externo de cada painel, tá? Então, em cima, embaixo, do lado, de 10 pixels no nosso redor. Então, cada painel nosso, no final, ele vai ter uma margem externa de 10 pixels, em cima, embaixo e do lado, tá? Então, só para dar aquele efeito legal. Bem, vamos falar agora dos títulos, né, da nossa imagem. A gente precisa colocar um font size, né, colocar um tamanho para o texto, né? Vamos colocar de 24 pixels, tá? Então, eu estou definindo o tamanho da fonte do título, tá? Que vai estar nas nossas imagens, nesse caso é o nosso H3, para 24 pixels, tá? Bem, se eu vou trabalhar também pensando na parte mobile, né, da pessoa que vai estar acessando no celular, eu também preciso, né, criar um tamanho de texto para lá, porque não pode ser o mesmo tamanho do texto que estamos utilizando aqui. Então, aqui a gente vai ter o mobile, tá? Então, vamos colocar aqui. E no mobile não vai ser 24 pixels, a gente vai ter aqui 18 pixels, tá? E, gente, é sobre o nosso texto ali, tá? Nosso H3. A mesma coisa, só que aqui a gente está pensando na parte mobile, tá? Então, a gente vai ter um tamanho de fonte menor, porque a gente vai estar usando telas bem pequenas, né? Então, telas pequenas, fontes menores. Bem, eu vou também criar aqui um title, button, de 20 pixels. A gente vai entender um pouco melhor quando a gente chegar lá na frente, tá? Mas eu já quero dizer que ele vai definir ele vai definir que o título ficará 20 pixels acima da borda inferior do nosso painel, tá? Mas a gente vai ver isso mais lá na frente, quando a gente chegar lá. E além disso, assim como da borda, eu também quero da esquerda, né? O left, que vai ser a mesma coisa, tá? Então, estou definindo também que o título ele ficará 20 pixels afastado da borda esquerda do nosso painel. Bem, agora que a gente trabalhou com as variáveis, né, na parte do nosso painel, a gente precisa também trabalhar com a parte de transition, né, que a gente tem que fazer aquele efeito, né? Então, vamos criar uma variável também para isso, tá? Então, transition, duration, é a duração da transição, tá? Eu vou colocar de 0,7 segundos. Por que eu estou criando essa variável? Né? Eu estou definindo quanto tempo, né, que nesse caso é de 0,7 segundos, né, quer dizer, 7 segundos leva, né, para acontecer uma animação de transição. Né? Então, a gente vai ter um painel crescendo ou encolhendo nessa velocidade aqui, de 7 segundos, tá? De 0,7,s, né? Ou 0,7s, né? Então, de 7 segundos. Além disso, para finalizar, vamos criar aqui mais uma variável, tá? Que a gente também vai fazer um transition, tá? Vou colocar aqui. A gente vai definir, tá? Um certo atrás, então a gente vai ter um delay, então a gente vai ter um atraso de 0,4 segundos, tá? Para o quê? Para o início de animação do quê? Do nosso título, tá? Então, sei lá, por exemplo, eu quero que apareça ou muda de opacidade nessa velocidade aqui, tá? Tendo esse certo delay. Bem, nossas variáveis, para a gente poder utilizar no nosso projeto, vão ser esses aqui, tá? Então, lembre, gente, isso aqui são variáveis que a gente está definindo para que a gente possa utilizar nele lá na frente, tá? Bem, agora eu quero aplicar um estilo para todos os elementos da nossa página. Então, se eu quero aplicar um estilo para todos os elementos da nossa página, a gente tem um símbolo, né, que é o asterisco, que significa o quê? Selecione tudo, tá? Ou seja, selecione tudo no nosso CSS. Então, selecione tudo. Então, vou selecionar todos os elementos HTML, né? E eu vou aplicar
todos os elementos da nossa página, seja ele um botão, seja ele um texto, seja ele uma imagem, seja ele o que for, tá? O que estiver aqui dentro, tá bom? Então, é isso que significa, tá? Bem, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é um box size board box, tá? Bem, o que eu tô fazendo? A gente já viu isso, tá? Mas eu vou explicar novamente, porque já faz um tempo que a gente falou sobre CSS aqui. Então, só pra gente tá revindo aqui também, tá? O box size, gente, essa propriedade ele controla como o tamanho dos elementos ele é calculado, tá bom? E a gente vai utilizar aqui o seu valor board box, que quer dizer o quê, tá? Eu quero falar para o meu navegador, olha, quando for medir a largura e a altura de um elemento, inclua também a borda e o preenchimento, tá? Isso vai nos ajudar, gente, a manter os tamanhos previsíveis, tá? Isso vai evitar o quê? Que lá na frente a gente tenha surpresa no layout. Em outras palavras, tá? Imagina, por exemplo, que a gente tem uma caixa, gente, de presente. E no final, a nossa caixa, ela tem que ter 100 centímetros, tá? Então, eu vou falar assim, olha, eu vou utilizar esse carinha aqui, o board box, tá? Pra quê? Porque eu quero fazer com que a fita, o papel de presente, tá? Junto com a nossa caixa, eles tenham no final os 100 centímetros, tá? Então, esse cara aqui, ele já inclui todo mundo para que no final ele ocupa realmente os 100 centímetros que eu quero no final, tá? Então, ele é muito importante. Bem, eu vou remover, tá, dos meus elementos a margem. E eu também vou remover dos meus elementos o quê? O pad. Então, o que já vem por padrão, eu vou remover, tá? Então, pode ver que removemos não só a margem, mas também os pads, tá? Bem, bora lá, vamos continuar. Jéssica, por que você faz isso? Porque você remove as margens, remove o pad, coloca isso, embora que isso aqui eu acredito que vocês entenderam, né? Que é para no final a gente não ter coisas a mais, né? Realmente o layout ter o tamanho necessário que a gente deseja, né? Mas porque remove, né, os espaçamentos tanto da margem como do pad. Isso vai criar uma base limpa, gente, e uniforme, tá? Para todos os nossos elementos do site. Então, ele vai estar eliminando o quê? Os espaços indesejados, tá? Bem, agora eu quero criar, tá? Um estilo para o corpo da nossa página, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? A primeira coisa que eu quero fazer, eu quero aplicar o nosso fonte fêmea, que a gente te importou aqui, que é o Roboto Mono, tá? Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou chegar aqui para ele e vou falar, olha, fonte fêmea, eu quero utilizar o Roboto Mono, tá? Caso você não encontre ele, então utilize o Mono Expense, tá? Vamos lá, gente. Eu estou definindo a fonte usada no nosso site como Roboto Mono, tá? Que é uma fonte de letras com espaçamentos iguais, tá? Então, a gente pode ver que eles têm espaçamentos iguais, tá? Mono vem de mono espaçada, tá? Se não carregar a nossa fonte, ele usará outra fonte do tipo Mono Expense, tá? Como reserva, tá? Então, se ele não encontrar essa fonte, ele utiliza esse aqui, tá bom? Então, no fim, a gente tem esse resultado aqui, tá? E aí você pode usar a fonte que você quiser, tá bom, gente? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um display flex, tá? A gente já falou sobre display flex, tá? A gente vai estar ativando aqui um modo flexível de layout, e isso vai permitir alinhar e distribuir tá, os nossos elementos facilmente. Além disso, eu vou utilizar aqui o Align Item Center, tá? Quer dizer o quê? Eu vou alinhar os elementos verticalmente no centro da tela. E eu vou também utilizar o Justify Count, que eu também vou colocar no centro. Então, eu quero que realmente ele fique centralizado, tá bom? Bem, o que mais eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um mínimo de altura, tá? Que vai ser de 100 VH. Então, a gente já sabe que ele vou garantir que o nosso corpo da nossa página tenha no mínimo 100% da altura da tela, tá?
porque a gente já viu que o VH é de viewpoint width, então a altura da janela do nosso navegador. Assim, mesmo que o conteúdo ele seja pequeno, ele sempre ocupará a tela inteira, tá? Então, veja só, ele está aqui centralizado agora. Eu vou colocar aqui o on from Mind, que a gente já falou sobre ele, tá? Eu estou escondendo qualquer coisa que vaze ou passe para fora da nossa tela, tá? Para poder ajudar a manter a aparência limpa, tá? É isso que eu quero fazer. Eu vou colocar uma cor de fundo aqui, tá? Um background color. F0, F0, F0. É um cinza bem clarinho, tá? Então, nós temos aqui essa cor. E você pode colocar a cor que você desejar, tá bom? Eu vou colocar aqui, gente, um espaçamento interno, tá? De 20 pixels. E agora, bora lá. A gente criou aqui, a gente falou que para o nosso main que a gente vai ter uma classe chamada contain. A gente ainda não tem, mas a gente vai criar. Como é que a gente cria um seletor de class, gente? A gente já aprendeu isso lá no seletor de class, colocando o ponto e o nome dele. Então, isso aqui é uma classe, um seletor de class, tá? De classe. Bem, então eu quero selecionar qualquer elemento que tenha essa classe. Quem tiver essa classe, o elemento que tiver essa classe, vai ter esses estilos. Quais são os estilos, tá? A primeira coisa que eu também vou chegar aqui e eu vou fazer, eu vou colocar um display flex, tá? Display flex. Então, eu vou ativar o modo de layout flexível, chamado de flexbox, tá? E eu vou permitir que os elementos filhos, tá? Por exemplo, os painéis, eles fiquem o quê? Lado a lado. E se adapte ao tamanho da nossa tela. Né? Pensa assim, pense como a gente tivesse uma caixa com várias caixinhas dentro. Então, o nosso Flexbox, gente, ele vai ajudar a gente a poder organizar essas caixinhas horizontalmente ou verticalmente com alinhamento e espaços automáticos, tá? Bem, agora que eu já tenho eles alinhados aqui, tudo bonitinho, eu vou colocar o quê? Uma largura, vou definir uma largura. Eu vou falar que a largura, tá? Vai ser de 90% VW, tá? Que é a mesma coisa, tá, gente? Do VH, só que o VH é para a altura e VW é para a largura. Então, eu estou definindo a largura do nosso container como que 90% da largura da nossa tela, tá? Isso significa, gente, que a largura da nossa janela do navegador vai ter o quê? Vai ter uma caixa, que a nossa caixa é um container, que ela vai ocupar quase toda a largura da nossa tela, tá? Então, bora lá. O que mais que eu vou fazer? Eu quero colocar um espaçamento aqui entre os nossos painéis, tá? Então, eu vou colocar aqui um gap 15 pixels, tá? Eu estou criando um espaço de 15 pixels entre o quê? Entre os elementos dentro do nosso container, tá? Quem é os elementos dentro do nosso container são nossos painéis, tá? Então, eu vou dar aqui, vamos colocar aqui que é um respiro, né? Para não ficar tudo grudado. Bem, já tá melhorando, né? Então, tá bom. Eu tenho aqui também uma caixa chamada painel, que a gente está utilizando em todos os nossos arquivos. Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou criar também essa nossa classe, tá? Então, eu quero selecionar qualquer elemento que tenha essa classe painel, tá? E quem tiver essa classe painel, o que eu vou fazer, tá? Primeiro, eu vou utilizar aqui um background size code. O que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou querendo que a imagem de fundo, ele cubra todo o painel, mesmo que precise cortar um pedaço para caber perfeitamente. Então, eu quero que ele cubra aqui todo o nosso painel, tá? Bem, além disso, eu vou colocar uma posição para nossa imagem, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero centralizar. Então, eu estou utilizando aqui o background position para centralizar a imagem de fundo do nosso painel, tá? Bem, o que mais eu quero fazer? Eu quero que ele não repita, tá? Que ele não repita. Então, background repeat, não repeat,
Então, ele não vai se repetir, tá? A gente já falou sobre esses carinha, tá, gente? Então, não é nada novo aqui, dessa parte, né? É, o no repeat, gente, ele impede que a imagem de fundo se repita, tá? Vamos colocar aqui uma altura para o nosso painel, tá? E a gente definiu isso lá na variável. Então, a gente vai utilizar da variável. E aí, a gente vai utilizar o quê? O painel, a altura. Então, qual é a altura do nosso painel? Está definido lá, tá? Bem, além disso, o que mais que a gente pode estar fazendo aqui, tá? A gente pode estar criando as nossas bordas aqui do nosso painel, tá? Então, eu posso vir aqui, que também tem lá da nossa variável, então, painel border. Então, veja que ele está realmente bem arredondado, né? Que a gente usou lá 50 pixels. Vou colocar uma cor o nosso texto, tá? Vou colocar FFF, vou colocar a cor branca. Então, veja que agora elas estão aparecendo aqui. Só que não está ainda legal, tá? Vou colocar aqui um cursor fonte, tá? Que é uma mãozinha. Por quê? Porque eu quero que a pessoa saiba que isso aqui vai poder ser clicável, tá? O que eu vou fazer também, tá? Eu vou vir aqui, vou utilizar aqui o nosso Flex e eu quero colocar um tamanho, tá? Aqui que a gente já criou, que é para o painel que está inativo, tá? Então, ele diminui o tamanho. Agora, eu vou criar aqui um posítil relativo, tá? A gente já falou sobre o posítil relativo, tá? A gente está definindo a posição dos elementos filhos que pode ser ajustado relativamente a esse painel, tá? Isso é necessário, gente, para a gente poder colocar, por exemplo, um título fixo dentro de um painel, enfim, tá? Para a gente poder trabalhar. Então, a gente utiliza aqui o posítil relativo, que a gente também já falou sobre isso, tá? Bem, bora lá, o transition. Quero fazer o transition do Flex. Então, eu vou colocar aqui qual vai ser a velocidade, né? A duração, né? Então, a gente tem aqui o transition duration, tá? Que é a duração. E em, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma animação suave quando o valor de Flex ele mudar, tá? Então, a gente está utilizando o que? A variável transition duration, tá? Que ele tem o que? 0,7 segundos, tá? Então, ele tem uma duração aí de 0,7 segundos. Esse easy in aqui, gente, tá? Ele vai deixar a transição mais lenta no início e mais rápida no final, tá? É isso que ele faz. O que eu vou fazer também? Vou colocar aqui um box Shandong, que é o que aqui é pra gente ter aquela sombra, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,4 pixel, 8 pixels. A gente também já falou sobre isso. Vamos ter um RGBA, tá? Os três primeiros números é a cor, então eu vou colocar uma cor preta. E o último, né, a quarta numeração é a opacidade. Então, eu vou colocar de 10 pixels, tá? Então, a gente tem uma sombra aqui no nosso painel. Bem, além disso, para finalizar essa parte do painel aqui, eu vou colocar um overflow wind também, tá? Então, eu quero esconder qualquer conteúdo que ultrapasse, tá? Os limites do painel. Nesse caso, veja só que ele escondeu agora o texto que está ultrapassando, tá? Bem, bora lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou copiar a nossa classe, tá? Porque eu quero criar um elemento fictício que apareça antes do conteúdo real da nossa página, tá? E a gente pode utilizar aqui o before para isso, tá? Bem, a gente sabe que para utilizar o before, a gente tem que utilizar o conte, tá? Que é o de conteúdo. Mesmo que a gente não vai passar nada, como, por exemplo, aqui o string vazio, tá? Então, ele é obrigatório, nesse caso, para o before funcionar, tá? E o conteúdo, ele é vazio. Por isso, a gente está passando a aspas sem nada, tá? Mas serve como que uma camada visual extra, tá? Bem, eu vou colocar aqui o position absolute,
tá? Então, eu estou removendo ele do fluxo normal da nossa página. E agora eu posso dizer que eu quero fazer que o elemento fique grudado no fundo. Então, 0. E eu quero que ele ocupa toda a largura. Então, eu vou colocar aqui left 0 e 0 também, tá? Bem, o que mais eu vou fazer? Eu vou colocar uma altura, tá? Eu vou colocar aqui uma altura de 30%. Então, o elemento fictício ele vai ocupar 30% da altura do nosso painel, começando do fundo, tá? Eu vou colocar uma cor de fundo que vai ser uma cor gradiente, tá? A gente também já trabalhou com isso, então eu posso colocar aqui um background. E a gente pode utilizar o line gradiente, tá? To top, tá? Ele vai pro topo. Vou colocar aqui um RGBA, tá? Então, vou colocar uma cor preta também. Então, as primeiras 3 números é a cor e a última é a opacidade de 70%, tá? E eu vou colocar aqui que ele vai ser um transparente. Aqui. Transparente. Pronto. Tá? Para poder quebrar e vocês poderem ter uma visualização melhor, vou colocar assim. Bem, o que mais que eu vou fazer? Vou colocar aqui um Z índice com valor 1, tá? Então, eu estou definindo a hora de empilhamento como se fosse camada e essa sombra ela vai ficar abaixo do texto, mais acima da imagem de fundo, tá? Bem, a gente ainda não está vendo funcionando, mas a gente vai ver ele funcionando, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a nossa classe painel, e dentro da nossa classe painel, né, os elementos que têm a classe painel, todos eles têm um H3, então a gente pode estilizar ele, tá? Então a gente pode vir aqui e falar, olha, o painel que tiver o H3, então todos os painéis, todo elemento que estiver utilizando a nossa classe painel e que dentro dele tem um H3, faz uma coisa para mim. Primeira coisa, quero mudar o tamanho da fonte, tá? Então a gente já criou a nossa variável que tem o tamanho da fonte, tá? Então, title, font size. Veja só que ele já aumentou aqui o tamanho. Eu quero remover ele do fluxo normal da nossa página. Então, eu vou colocar aqui o posit absolute. Para a gente poder utilizar o absolute, gente, o amiguinho nosso lá, ele tem que ter o quê? O relativo, tá? Então, o nosso painel, ele tem um relativo. Porque ele vai procurar quem tem um relativo. Quem tem um relativo, painel. A gente já falou sobre isso, tá? Bem, eu quero colocar o nosso título um pouco acima do fundo e um pouco afastado da esquerda, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Utilizando aqui o bottom. Temos uma variável, né? Que tem o deslocamento do título, que é de 20 pixels, e também do left, da esquerda. Pode ver que ele está agora aqui embaixo. Bem, eu vou remover a margem. E o que mais eu irei fazer? Eu vou agora deixar oculto o nosso texto, tá? Vou colocar aqui 0, a gente não vai ver o nosso texto. E eu vou colocar o nosso texto para aparecer em cima da sombra, tá? Eu vou colocar com valor 2, tá? Então, eu estou fazendo o título aparecer acima da sombra. Para que vocês possam ver isso. Tá? Agora ele está aparecendo acima da sombra. Bem, eu vou novamente. Veja que já está melhorando aqui as coisas, tá? Vou deixar aqui ainda aparecendo, porque eu vou colocar uma sombra nesse texto aqui, peraí.
text, 1 pixel, 3 pixel, RGBA, de novo, vou colocar cor preta e 80% de opacidade, tá? O que eu tô fazendo? Gente, eu tô adicionando uma sombra ao texto, tá? O que ajuda a destacar o título branco sobre as imagens coloridas. Então, eu tô utilizando 1 pixel, 3 pixels, que isso aqui significa o quê, gente? De uma maneira bem simples aqui, porque a gente já falou sobre isso, tá? Ele vai espalhar um pouco e, no final, a gente vai ter uma sombra que se espalha um pouco e aparece suave, tá? Bem, agora eu posso vir aqui. Pronto. E bora lá. O que eu quero fazer, gente? Eu quero que o texto ele aparece quando o painel for ativo. E a gente tem um painel que está ativo, né? Que é o primeiro aqui. Então, o painel que tiver o Active, tá? Então, painel. E a gente pode utilizar aqui a outra classe, Active. Eu quero o quê? Primeira coisa que eu quero é fazer com que o painel ele cresça e ocupe mais espaço. É a primeira coisa que eu quero, tá? Então, esse painel aqui vai ser o Active, que tiver o Active, ele vai ser maior. Então, a gente vai ver que ele está maior do que os demais que está inativo, tá? A segunda coisa que eu quero fazer é pegar o painel que está ativo e que tem um H3. Por quê? Porque a primeira coisa que eu quero fazer é que eu tenho que aparecer também o texto dessa imagem, né? Então, vai aparecer aqui o texto para nós. Só que eu quero colocar um transition, né? Eu quero colocar uma animação suave para o nosso título aparecer. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um transition, tá? E o que eu quero fazer na parte de aparecer a imagem. Então, opacity, tá? E aí, eu vou colocar o quê? 0,3 segundo, tá? Ele vai começar devagar e no final ele vai ficar rápido, tá? E aí eu vou ter também aqui um delay, tá? Que tá lá dentro da nossa variável. Deixa eu ver aqui, title. Delay aqui, title transition delay. Tá bom? Então, o que eu tô fazendo, gente? Eu tô adicionando uma animação suave para o título aparecer, tá? Ele vai levar de 0,3 segundos para o texto aparecer, tá? Ele vai começar devagar e ele acelera no final, tá? Então, a gente tem uma espera um tempinho antes de começar, tá? De 0,4 segundos lá, que a gente definiu. Então, a gente tem aqui um delay. Bem, então dá essa animação muito legal. O que mais a gente vai fazer agora, tá? A gente vai utilizar aqui o @mídia, tá? E antes de tudo, a gente precisa entender o que é o @mídia, né? O que a gente usa ele, né? Quando a gente utiliza o @mídia, é como a gente chegasse e dissesse assim, olha, só aplica esse estilo se certas condições for verdadeira, tá? As condições vai ser o que está aqui dentro, tá? Então, a gente está falando assim, ó, só aplica esse estilo se certas condições for verdadeira. Ou seja, a gente está utilizando isso para criar o quê? Estilos diferentes para celulares, tablets, computadores ou até ações de mouse, tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui Media Hover. Hover quer dizer, tá? Eu vou falar para ele aqui, olha. Aplica isso somente em dispositivos que suportem o passado do mouse. São dispositivos que suportam isso? Os computadores, na é verdade? Então, isso vai funcionar em computadores, mas não vai funcionar parte de celular, tá? Então, eu vou aplicar isso para nos computadores, que a gente tem aqui o uso do mouse, então a gente consegue passar um mouse aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou chamar a nossa classe painel, então o elemento tiver a nossa classe painel, tá? E ele passar o mouse em cima, eu quero fazer algo, tá?
Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer aqui um transforme, tá? Então, eu quero mover o nosso painel. Então, eu vou chegar aqui e eu vou dizer que eu quero mover ele menos 5 pixels, tá? Então, eu tô falando para ele assim, ó, mova o painel 5 pixels para cima, tá? E cria o que? Um efeito visual de que o painel está soltando para fora da tela, tá? Então, se agora eu passo o mouse, não vai funcionar, né? Porque eu escrevi aqui errado. Agora, se eu passo o mouse, eu vejo que ele está soltando para cima, tá? Eu vou colocar uma sombra aqui também, gente. Peraí. Então, eu vou vir aqui, vou colocar um box random, colocar 0,8 pixels. 0 quer dizer sem sombra para os lados, 8 pixels é sombra para baixo, chutar, 16 pixels, espalhamento da sombra. E aqui eu vou colocar aqui um RGB A, vou colocar a cor preta também. E de 20%. Agora sim, ele dá um efeito legal aqui. Tá vendo a sombra ele aparecendo aqui? Um efeito melhorou aqui a visualização. Bem, além disso, tá? Eu também vou criar aqui um outro @mid, tá? Eu vou falar o que, olha. Se o máximo da largura, o máximo da largura for de 768 pixels, tá? Isso quer dizer o quê? Aplique o que está aqui apenas se a tela tiver até 768 pixels de largura, caso de celulares e tablets, tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que mudar aqui algumas variáveis nossas, tá? Então, eu vou vir aqui, root, e o que eu vou fazer, tá? O nosso painel, a altura dele, eu vou atribuir o valor, tá? Estou criando aqui uma variável, eu estou dizendo que o valor dela, viu? Vai ser o que a gente já criou lá, que é o quê? O painel mobile. A altura aqui, tá? Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está definindo que a altura dos painéis agora será menor. Então, a gente vai pegar o valor da variável painel mobile de Wind, que provavelmente lá a gente atribuiu com 60 VH, tá? Além disso, também preciso ter o título, né? O type font size, tá? Que faltou aqui o ponto e V. O type font size, também a gente tem também o... Por que temos dois VA aqui? Não estou entendendo. Espera aí, gente. Painel mobile altura. Pronto. E aqui a gente vai ter o title mobile font size, tá? Então, na verdade, a gente só está pegando aqui e colocando dentro de uma nova variável que a gente está criando aqui, tá? Então, o tamanho do nosso texto nos títulos também será menor, tá? Que é o ideal para a gente para caber aonde em telas pequenas, tá? Agora que a gente tem isso, a gente pode vir aqui e continuar, tá? Então, nas telas menores, a gente quer aplicar isso. Então, lá no nosso container, tá? Ponto container, eu vou falar, tá? Que a nossa caixa agora, que guarda todos os nossos painéis, ele vai ter uma largura de 100 vezes VW, quer dizer que ele vai ocupar 100% da largura da tela, tá? E aí o espaçamento em cima e embaixo não vai ter, mas do lado a gente vai ter o espaçamento de 10 pixels, tá? Na esquerda e na direita.
E aí a gente já pode vir mudando aqui, gente, colocar aqui para celular, tá? A gente vê aqui as coisas acontecendo, tá? Então, vou remover isso aqui. Ah, o que mais que eu vou fazer aqui? Eu preciso trabalhar com o nosso painel, né? Então, eu vou chegar aqui e eu vou falar que o nosso painel aqui, deixa eu ver, gente. A gente tem aqui, tá muito apertado esse painel aqui. Então, eu vou remover alguns painéis daqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou chegar, vou falar, olha, o elemento que tiver o nosso painel, e aí quem eu quero trabalhar com quem, tá? Então, a gente tem aqui o NTH, tá? Off Type, tá? Eu quero trabalhar com, então nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu quero trabalhar com o painel 4 e eu quero trabalhar também com o nosso painel 5, tá? E aí eu vou remover ele daqui. Display nome. Pronto. Já melhorou aqui, tá? Porque a visualização aqui já ficou melhor. Ah, além disso, eu quero trabalhar com acessibilidade, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aqui, gente, sobre o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai criar um destaque para o nosso painel com uma borda azul, tá? Quando ele estiver em foco. Então, esse foco ele vai ser visível como quando a pessoa ali navega usando a tecla Table, tá? Isso é importante porque para acessibilidade, isso vai ajudar quem não usa o mouse, tá? Poder ver o que está selecionado, tá? Então, a gente vai utilizar aqui no nosso painel o focus visível, tá? Então, isso se aplica aqui a todos os elementos com a classe painel. E a gente está utilizando o quê? Aqui? Um pseudo seletor, tá? Isso significa o quê? Quando esse painel estiver em foco e o foco for visível, né? Se você clicar com o mouse no painel, ele pode ter foco, mas não necessariamente, gente, esse foco ele vai ser visível, tá? Se você usar já a tecla Table, né? No nosso navegador, o foco geralmente ele é o quê? Visível. Então, o estilo será o quê? Aplicado. Então, quando alguém utilizar a tecla Table aqui, eu quero que ele crie um foco, que ele seja o quê? Visível, tá? Então, para que isso aconteça, eu vou fazer aqui o quê? Eu vou chegar aqui e eu vou falar, tá? Que watch line, tá? Vai ser de 3 pixels, quer dizer, a largura vai ser de 3 pixels, solid, e a cor vai ser 4D90FE, tá? O que eu tô fazendo, gente? É igual eu estivesse criando uma borda, tá? Então, pensa assim no outline como uma borda, tá? Então, ele é uma borda de destaque externa do elemento, tá? Então, assim como borda, gente, eu tô colocando uma largura de borda de 3 pixels, tá? Eu tô falando que o estilo da linha é sólida e cor que ela vai ter, tá? Então, ao invés de mudar a borda como do painel, tá utilizando a borda, a gente tá utilizando o outline, que não altera o layout e ele vai ser ideal para quê? Para ajudar na nossa acessibilidade, tá? Bem, além disso, eu vou dizer que o nosso outline, tá? Offset de 2 pixels. O que é isso que eu estou falando? Isso vai afastar a linha do outline um pouquinho para fora, tá? Então, 2 pixels além da borda do painel. E isso vai servir o quê? Para que a linha azul não fique colada demais no painel. E isso vai melhorar também o quê? A visualização. Ainda a gente não consegue ver, de fato, isso. Quer ver aqui? Isso acontecendo, por quê? Porque a gente não está utilizando ainda o JavaScript, tá?
Dito isso, vamos passar agora para o JavaScript, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui no nosso elemento JavaScript. E agora preste um pouco mais atenção aqui, tá? Aqui a gente tá com 2, gente, porque se a gente ver aqui, a gente tá no tamanho menor aqui de... deixa eu colocar aqui. Ó, 620 pixels, tá? Então, conforme eu vou crescendo, ele coisa. Mas vamos deixar assim, porque a gente consegue ter uma visualização, tá? Então, eu consigo trabalhar aqui numa única tela para vocês. Bem, bora lá. Então, a gente vai trabalhar com JavaScript. A primeira coisa que eu quero fazer é que ele olhe para a minha página inteira. Como é que eu faço para ele olhar para a minha página inteira? Eu utilizo o carinha chamado do Document, tá? Então, esse carinha aqui, ele representa toda a nossa página web. E aí, eu vou falar para ele, olha, ADD Event Listening, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo? Escute um evento, tá? E aí eu vou colocar esse carinha aqui que a gente ainda não falou sobre ele. Dom Content Large, tá? O que isso aqui quer dizer? É o evento, gente, que acontece quando toda a estrutura do HTML estiver carregada. O que eu estou falando para ele? Olha, escute, observa que minha página, então, olha aqui toda a minha página web, tá? E eu quero que você escute os eventos dessa página. Só que o evento vai ocorrer quando toda a estrutura da página estiver carregada, tá? Por causa desse carinha aqui. Dito isso, eu vou criar o quê? Uma função, tá? Não estou passando nenhum parâmetro, nada, tá? Quero fazer? Eu quero pegar os painéis, tá? Que tiver ativo. Então, eu quero pegar não só os painéis, mas eu quero pegar também os painéis e os painéis que estão ativos, tá? Como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de painéis, tá? E a gente poderia até colocar em português. Não teria problema nenhum, mas como a gente já fez tudo em inglês ali, né? Vamos continuar em inglês aqui, mas é painéis, tá? Bem, o que eu vou falar para ele? Olha, eu quero pegar todos os painéis da nossa página, tá? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que eu falo para ele é assim, olha para minha página inteira aqui. Então, olha, você vai olhar para a minha página inteira e eu quero que você pegue o elemento, tá? Então, query selector, mas eu quero todos os meus painéis, então vai ser o all de todos. Então, acesse, né? Todos os meus elementos que tenham o seletor, né? Que nesse caso é uma classe, então vai ser ponto, que tem o seletor painel, tá? Então, se eu chegar aqui, veja só, esse aqui tem um seletor painel, esse aqui tem um seletor painel, esse aqui tem um seletor painel, e todos os meus actos têm um seletor painel. Por quê? Porque todos eles têm uma classe chamada painel, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Aqui. Então, é isso que eu estou fazendo. O que eu vou fazer agora? Então, o que eu falei para ele? Olha, pegue todos os painéis da nossa página, que é os elementos com a classe painel, e guarde a nossa variável painéis. Tá? Agora, eu quero pegar o painel que está ativo. Bem, vou criar aqui uma variável chamada ActivePainel, tá? Veja só que aqui eu não estou criando uma constante, porque uma constante, gente, ela não muda, tá? E isso aqui ela vai ter que mudar em algum momento, então eu estou criando uma variável, tá? Estou falando para ele novamente, olha minha página, então ele vai olhar toda a minha página, e eu vou falar para ele novamente, olha, eu quero que você olhe o elemento que tem um seletor. Qual é o seletor, tá? Agora, é o seletor que tenha uma classe chamada painel, mas além da classe chamada painel,
ele também tem a classe Active, tá? Que está o quê? Painel que está ativo. Veja só, essa classe. Nós temos o painel e o Active, tá? Então, nós temos duas classes. Então, deixa eu colocar mais um pouquinho para cá, para a gente poder visualizar. Então, o que eu estou falando? Olha, pega o painel que já está ativo, tá? Que tem o quê? Que tem a classe Active, tá? E guarde ele em Active Painel, tá? Que é o quê? O painel que está ativo. Então, eu vou guardar essa informação aqui dentro dessa variável, tá? Bem, agora, o que eu vou fazer? Agora eu posso trabalhar, tá? Primeira coisa, eu vou criar uma função. Diferente do que a gente tem aprendido, né? Criar function, eu vou criar aqui uma constante, tá? Que eu vou chamar de remove. Quer dizer que eu quero remover o quê? Classe que tiver ativa. Então, active classe. Tá? Eu vou atribuir para dentro dela o quê? Uma função. Então, aqui no final, aqui dentro, eu tenho uma função, tá? Agora, a gente criar function, a gente está criando aqui, a gente está dando um nome, e depois a gente está atribuindo para dentro dela uma função. O que essa função, ela vai fazer, tá? Eu quero percorrer todos os meus elementos, eu quero percorrer cada painel meu, tá? Então, como é que eu vou fazer? Onde é que eu tenho os meus painéis? E eu poderia vir aqui, gente, e console.log e ver o que eu tenho dentro de painéis. Vamos ver? Veja só, eu tenho aqui uma lista com todos os meus painéis. Eu tenho ele tem a classe painel está ativo, os demais tem só os painéis, tá? E é nisso que eu quero fazer. Eu quero fazer um for nesse carinha, tá? Então, for, eu quero vir aqui, vou chamar o nosso carinha, tá? Que nós temos aqui um objeto e eu vou percorrer ele, tá? Então, eu vou fazer com o nosso for. A gente ainda não viu for. Na próxima aula a gente vai ver for. Mas é para vocês já começarem a perceber o quão importante, gente, é a gente aprender tudo que a gente está vendo, tá? Na aula passada a gente falou sobre condições, né? E é importante, gente, essas aulas, né? E eu quero que vocês enxerguem isso, tá? Mas bora lá. Então, aqui eu tô fazendo um for. E aí, o que eu vou fazer? Para cada elemento do meu objeto, que é um painel, vou criar um nome chamado painel, que eu vou atribuir aqui para dentro. Então, para cada elemento, quer dizer, o primeiro, o active, que tem um painel ativo, o que eu vou fazer? Tá? Vou fazer aqui uma função, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar esse painel, tá? Que tiver a classe list, eu vou remover o que? O active. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, gente, aqui por cada painel, um por um, e aí eu vou removendo o que? A classe active, que deixa o painel grande e mostra o texto. É isso que eu vou fazer, tá? Então, vou remover do painel o active. Então, é isso aqui que a função faz, tá? Já posso tirar também esse console aqui que a gente já viu o que tem lá dentro. Bem, o que eu vou fazer agora? Quero criar uma nova função, tá? Porque agora eu quero ativar um painel. Quando o usuário ele clicar no painel, ele que tem que precisar ser ativo. No momento, esse está sendo ativo. Mas, quando ele clicar nesse, eu quero que esse seja o painel ativo, tá? Então, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Vou criar uma constante, que eu vou chamar Activity Painel, tá? E aí, eu vou atribuir eu espero receber um parâmetro, tá? Eu vou receber o painel e eu vou criar uma funçãozinha, tá? Então, é isso que eu vou atribuir para dentro do nosso Active Painel. Então, no final, a gente vai ter aqui uma função, uma maneira diferente de criar uma função, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, antes de ativar algo, eu tenho que remover
o que estava ativo. Quem é que faz isso para mim? Esse carinha aqui, ó. Tá? Que ele é uma função. Então, primeiro eu vou remover o active de todos com remove active class, tá? Porque lembre que eu atribuí essa funcionalidade para dentro dessa constante, o tornando ele uma função que remove as classes active de todos os painéis. Então, é isso que eu vou fazer. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o elemento enviado, o nosso painel, tá? Que é para ser ativado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou falar para ele, olha, agora com o seu class list, tá? Eu vou adicionar na sua classe o active. Agora, esse elemento que foi passado para essa função, lembra, gente, a gente está criando a função, mas a gente não chamou ela ainda. Aqui a gente chamou o remove, tá? Mas a gente ainda não utilizou aqui o active, tá? A gente está criando ela. Então, ela faz o quê? Primeiro, ela remove, tá? A classe active de todos os painéis, tá? Depois, o painel classe list.add active, ele vai adicionar a classe active ao painel clicar, tá? Então, aqui o painel classe list.add, eu estou adicionando a nossa classe active. Bem, dito isso, eu tenho que atualizar aqui o nosso active painel, porque agora o outro carinha que está sendo, que está com o ativo, tá? Então, eu tenho que atualizar a variável ativo com um painel que ficou ativo. Então, eu vou vir aqui, vou chamar ele agora e você vê por que ele não é uma constante, porque eu tenho que modificar ele, tá? Então, vou colocar aqui quem está ativo, tá? O painel que está ativo. Bem, bora lá, vamos continuar. Agora sim, o que eu vou fazer? Vou percorrer todos os meus painéis, tá? Vou fazer aqui outro for. E aí, o que eu vou fazer, tá? Para cada elemento, para cada painel, eu vou aplicar uma funçãozinha, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero adicionar o evento de clique para cada painel, tá? Então, eu vou primeiro fazer o quê? Eu vou percorrer todos os painéis, tá? E aí, eu vou ficar assim, olha, o painel, tá? add event listening, quer dizer, eu quero que ficar escutando os painéis, tá? Então, eu vou escutar todos os meus painéis. E aí, eu quero ver quem clicou. Quem clicar nele, eu vou aplicar uma funçãozinha nele, tá? Opa. Eu vou aplicar uma funçãozinha nele. O que eu quero fazer, tá? Eu quero ativar o que ele clicou, mas se ele clicar nesse aqui, esse aqui já vai estar ativo, né? Que ele já não é ativo por padrão. Então, eu não quero que ativo que já está ativo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma verificação. Porque eu quero ativar se não for o painel já ativo. Então, eu vou fazer uma verificação. Olha, painel que eu estou querendo, que foi clicado, ele é diferente do painel que está ativo o painel. Se ele for diferente, então eu vou chamar a nossa função active painel, que ele é responsável por ativar, passando o painel que eu quero ativar, tá? Então, veja só, se eu clicar nele, não é para ele ser ativo, porque ele já está ativo. Então, eu não preciso colocar o active nele, porque ele já está ativo, tá? Agora, se eu clico no outro, é para ele ficar ativo. Então, veja só, está funcionando. Posso tirar aqui o F12, para a gente poder ver, tá? Veja só, ele está funcionando. Bem, bora continuar. Se ele deixar o F12, gente, aberto, porque caso dê algum erro, vai aparecer aqui no console, tá? Isso vai ajudar vocês a entender se tá tudo funcionando bonitinho ou não. Bem, além disso, eu poderia parar o projeto por aqui, gente. Já estaria funcionando, mas eu quero adicionar coisas a mais no meu projeto, tá? E também aumentar o nosso conhecimento aqui. Então, agora, eu quero adicionar um suporte ao teclado, tá? Para o quê? Para que ele tenha o quê? Uma acessibilidade.
Então, eu quero poder escutar quando o usuário ele pressiona uma tecla enquanto o painel está selecionado, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou é, dentro do nosso for, então, isso aqui eu já fiz, vou continuar aqui dentro do nosso for e vou fazer aqui, ó, painel, tá? Quer dizer, vou também escutar, tá? Esse painel, add event listening, tá? Só que agora eu quero escutar as teclas do teclado, tá? Então, kill gone, tá? Presta só atenção que eu vou fazer aqui, ó. Vou escutar, se ele clicar ou se ele pressionar essa tecla, o que eu vou fazer? Vou criar aqui uma funçãozinha, tá? Bem, o que eu estou fazendo? Escuta quando o usuário pressiona uma tecla enquanto o painel está selecionado, tá? Se for Enter, tá? Então, e.key, quer dizer, a chave, né? Que está aqui dentro da minha função. Se o que ele clicou for Enter, ou e.key, a chave, com um espaço, tá? Quer dizer, se for Enter ou espaço, eu quero tornar ele ativo. Primeiro, eu vou fazer o cancelamento do comportamento padrão, tá? Que, por exemplo, é rolar a tela, enfim, tá? Então, eu vou colocar aqui o e.prevent default, quer dizer, cancela o comportamento padrão. E aí sim, eu vou fazer o quê? Vou chamar a nossa função ActivePainel, passando o painel que teve, que foi é, clicado utilizando ali a tecla do teclado, tá? Então, ainda não estamos conseguindo utilizar o table, tá bom? Então, a gente não consegue ver essa parte aqui funcionando. Mas bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou já deixar aqui no final, tá? Pegando o painel, set attribute, eu vou adicionar o que eu tô querendo, que é o table, né? O table dex 0. O que eu tô fazendo? Eu tô adicionando o atributo thumbdex, tá? Deixa eu ver, espera aqui, thumbdex, assim mesmo. Thumbdex, para permitir o que eu foco via teclado. Então, eu vou deixar o painel focável com o teclado e eu vou adicionar o atributo thumbdex, tá? Que vai permitir o painel que ele seja selecionado com a tecla table, tá? Então, agora é para a gente conseguir. Hoje é só conseguir. Agora sim, eu consigo apertar Enter e ele vai funcionar. Ou eu seleciono o que eu quero, tá? E aperto o espaço e ele também abre, tá? Vamos lá, tenho que chegar até aqui. Pronto. Apertei Enter, ele vai para ele. Se eu aperto o espaço, o que está selecionado, ele também abre. Então, está funcionando. Bem, ainda não está legal, né, gente? A gente tem que trabalhar também com seta, né? Não é legal a gente trabalhar aqui com seta? Precisamos trabalhar com seta. Então, o que a gente vai fazer? Bem, a gente vai sair desse for aqui, tá? E aí a gente vai falar para ele assim, olha, observe, olha para a minha página inteira, tá? O meu documento HTML. E fica escutando, tá? Quando alguém clicar, apertar uma tecla do teclado. Então, novamente, eu vou utilizar o quem? O kill done, tá?
Bem, o que que eu vou fazer? Vou criar aqui uma funçãozinha. E a primeira coisa, eu vou verificar se a tecla ela é seta, tá? Então, eu vou verificar se ela é uma seta para a direita ou para baixo. Então, eu vou vir aqui e vou fazer essa verificação. Se E.Q, quer dizer, a tecla selecionada, né, que foi apertada pelo usuário, ele for Aaron White, White, deixa eu ver se eu escrevi certo aqui, gente, porque senão as coisas não funcionam. Então, se a seta for para a direita ou tecla selecionada for para a direita ou para baixo, então, Aaron Dom, eu vou vir aqui, vou primeiro cancelar, né, o forma normal dos códigos, né, a parte padrão, né, então eu vou cancelar o comportamento padrão. E aí eu vou vir fazer o quê? Vou vir aqui, vou criar uma constante chamada next painel, tá? E aí eu vou fazer o quê, ó? Vou vir aqui, vou ativar o painel, active painel, ponto, next element, se ou o primeiro painel. Jéssica, não entendi. Bora lá. O que que eu fiz aqui, tá? Eu estou falando para ele que ele vai para o próximo painel. Então, eu estou utilizando esse next element symbol, quer dizer que ele vai para o próximo elemento, quando eu utilizar a seta, né? Ou ele volta para o primeiro elemento, tá? Como é que isso aqui vai ser feito? Eu tenho que passar o elemento que ele vai, né? Então, active painel é a nossa função e eu vou passar qual é o elemento que ele vai ter que ativar, tá? E aí ele tem que passar a ter o quê? Ele tem que passar a ter o foco. Bora lá. Vou apertar a seta aqui direita. Pessoal, ele está em foco. Vou apertar a seta direita de novo. Não foi. Hum, calma aí, gente. Oi, que Arum. Deixa eu ver aqui a minha lógica, né? Talvez a lógica que está errada. Next element symbol ou primeiro elemento. Eu vou ativá-lo e eu vou tornar ele o foco. Ai, 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 peraí, gente. Não tá funcionando. Deixa eu colocar aqui um else. Se isso não for verdade, criar essa lógica aqui.
Só que no lugar de ser seta para a direita, vai ser para a esquerda. No lugar de ser para baixo, vai ser para cima. E aí, novamente, vou criar aqui agora uma nova constante, que aqui a gente vai estar chamando breve painel. Que agora a gente vai para o painel anterior, né? Então, aqui no lugar de ser next, vai para frente, a gente vai para trás. E aqui a gente vai pegar o painel, que vai ser o tamanho menos 1, já que é para ir para trás. Então, ele vai. Aqui nesse caso, eu estou fazendo a mesma coisa, só que aqui é o inverso, né? Então, ele vai para o painel anterior ou o último da lista. E aí, eu vou ativar esse carinha aqui. E aí, eu quero que ele passe agora a ser o. Para cima, para baixo, tá funcionando. Entre aspas, né? Não tá, ele tá fechando. Não, não tá tendo a funcionalidade aqui que eu quero, não. Pera aí, gente. Não, ele não tá fazendo aquilo que eu tô querendo. Pera aí. Vamos pensar aqui na lógica. Aí é a parte da lógica, né, gente? Quando chega na lógica. Mas eu acredito que a minha lógica não esteja errada. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E bora, eu não vou, gente, pausar. A gente vai ver o erro aqui junto, tá? Tá. Eu tô olhando aqui a minha página inteira e eu quero que ele escute. Então, advent listener. O que eu quero que ele escuta? O meu teclado. Tá. Eu vou pegar a tecla que foi pressionada e vou atribuir para dentro da minha variável E. E aí eu vou criar uma funçãozinha. Ó. Bem, vou fazer a verificação. Se que o usuário ele clicou for o aro, e quer dizer que for a tecla direita, ou, deixa aqui maiorzinho para me poder ver. For para baixo, vai fazer, aqui é só para a gente poder fazer aquela parte que a gente fez lá em cima, que é cancelar o comportamento padrão, tá? Então, isso daqui a gente tá adicionando aqui, mas isso aqui não muda nada, que é só para cancelar a maneira padrão dele funcionar. Aí eu tô criando uma constante. O que eu tô falando para ele? Que eu quero pegar o painel que está ativo, né? O painel que está ativo, que ele está lá dentro da nossa variável. Aqui que dá o problema, né? Que ele não tá pegando ele. Ah, olha só, gente. Aqui, ó. Aqui no lugar de eu estar passando a variável lá, porque aqui eu tô pegando o painel que está ativo, eu tô falando, ó, pega o painel que está ativo e vai para frente, tá?
ou seleciona, então ativa o primeiro elemento. Por quê? Porque quando ele chegar aqui no último, gente, ele não tem o próximo. Como ele não tem esse carinho próximo, então ele vai inicializar o zero, que é o quê? O primeiro aqui, tá? Só que ainda não está funcionando. Tá. Peraí, left. As coisas ainda não estão funcionando da maneira que deveria. Peraí. Ó, vamos lá, vou pegar a esquerda. Vou pegar aqui a tecla esquerda. Ah, pronto, tá funcionando. Vamos pegar up. Funcionou. Agora vamos direita e para baixo. Agora, peraí. Fui para a direita, quero votar. Foi. Fui para a direita, quero. Fui para a direita. Up. Então, pronto. Ó, para a direita e para. Ó, a seta para a direita e para baixo, ele tem que seguir para frente, tá, gente? Então, bora lá. Então, ó, direita vai para direita, normal, né? Aqui para frente. E para baixo também para ir para direita. Então, tá funcionando. Vamos voltar aqui para o começo. A seta esquerda e para cima, ele vai para trás, tá? Então, se eu aperto a seta para a esquerda, ele volta, ele vai para trás. Se eu aperto para cima, ele também vai para trás. Então, agora sim está funcionando. Aqui o problema era aqui, gente. Ativa o painel, tá? A gente pode ver que a lógica em si ele estava funcionando, o que não estava funcionando, na verdade, era o. Não estava funcionando aqui porque eu tô pegando. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu pego o painel que está ativo e eu falo para ele se ele vai para frente ou se ele vai para trás, tá? Ou, nesse caso, ele não tiver mais elemento para frente nem mais elemento para trás, o que ele tem que fazer, tá? Então, eu pego o painel, o tamanho do painel, caso seja para trás, e coloco -1, tá? Nesse caso, por exemplo, se o painel for 0, o painel for 5, ele vai para o 4, tá? Se for 2, ele vai para o 1 e assim por diante. Aqui eu já digo para ele, olha, você foi para frente, não tem mais painel, bem, qual é o próximo? Volta então para o início. Agora eu vou aumentar, né, aqui para a gente poder ver. Deixa eu salvar aqui bonitinho. E agora vamos testar, né? Deixa eu apertar aqui o F12 para a gente ver se vai aparecer algum erro. Bem, utilizando as setas. Legal. Utilizando o Tab. Apertando Enter. Apertando espaço. Apertando a tecla do teclado para frente. Para trás. Para cima, que vai para trás. Para baixo, que vai para frente. Então, tudo funcionando. Ou utilizando o mouse. Prontinho, gente. Veja só que projeto, né? Que projeto incrível que a gente criou, né? E o que eu quero, na verdade, que vocês façam, gente, não só a parte, né, de CSS, né? Se você não entendeu alguma coisa aqui, vale a pena, né, estudar mais sobre, tá? Mas o meu intuito aqui, gente, é que vocês verem que realmente faz necessário todas as aulas que eu estou dando de JavaScript, tá? Para que a gente possa ter conhecimento suficiente para poder criar isso, né? Então, veja só, tem coisas aqui que a gente ainda não viu, né? Que a gente viu aqui agora. Tem coisas que a gente ainda falta aprender. A nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o for, tá? Então, o for é importante, né? A gente falou, a gente viu agora aqui uma maneira diferente, né? Atribuir para dentro de uma variável, né? Que é uma constante, uma função, tá? Então,
maneira diferente, fazendo agora de a gente criar um function, a gente criou uma constante e atribuiu para dentro dela uma função com uma lógica, né? Com a sua lógica já definida. O Advent List, gente, a gente já viu, né? Que é utilizando o clique. Agora a gente viu utilizando o teclado, né? Como escutar o teclado, né? É, Então, veja só, muita coisa aqui legal que a gente está trabalhando. É, Não foi, né, um script muito grande, mas traz muita riqueza, tá? Porque a gente vê muitas funcionalidades aqui. Já o nosso CSS, né, foi 114 linhas. O nosso JavaScript é 52 linhas. E aqui o HTML, ele tem 46 linhas. Tá vendo, gente, o porquê que cada coisa tem que estar no seu devido lugar? Imagina tudo isso aqui dentro. Quantas linhas isso não ia dar, né? Então, 115 com 52 já são 160 e pouco, mais 46 aí, 200 e pouco linhas, né? Então, teremos mais de 200 linhas só para poder desenvolver isso. Imagina tudo isso em uma página só, né? A gente estilizando ele aqui e fazendo a parte de script aqui. É por isso, gente, que a gente aprendeu o quê? Que a gente divide as coisas, tá? Então, a gente tá vendo isso na prática agora. Tudo que a gente, né? Tudo que eu fui falando, gente, vê só, não é à toa, tá? Existe um porquê e a gente tá vendo os porquês deles. Ah, eu espero que vocês tenham gostado, gente, da aula, do projeto, tá? Não é um projeto muito complexo, mas ele traz algumas complexidades para quando a gente está começando. Então, ele abre a nossa mente e faz a gente enxergar algumas coisas que quando eu trouxe esse projeto aqui, para mim é que abre a mente de quem está começando e veja que as aulas de JavaScript, ela é realmente essenciais, tá? Assim como as aulas de CSS para aplicar os estilos, tá? Então, a gente está criando um projeto utilizando somente HTML, CSS, JavaScript, gente. E veja só que coisa incrível que a gente conseguiu fazer, tá? Então, espero realmente de coração que vocês tenham gostado, que vocês vejam que a gente utiliza muito, não só condições, mas como também a estrutura de repetição e que você se ponha a estudar, tá? Isso. Então, aqui está o nosso projetinho. E aí você pode colocar quantos elementos você quiser, tá, gente? Quantos painéis vocês quiserem. Eu criei aqui só com esses painéis, tá? Para ficar um pouco mais enxuto o nosso projeto. Mas vocês podem colocar aqui a galeria de quantas fotos vocês quiserem. Você tem aqui uma galeria. E aí vocês agora têm um projeto que é funcional, tá? E o melhor de tudo, bora lá, né? Que a gente também criou ele para a gente usar em telas menores, né? E veja só, ele funciona também. Aqui a gente colocou somente com 3, né? Para ficar mais bonitinho, tá? Então, muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Até mais e tchau, tchau!